Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 17 de novembro, é aniversário da cidade de Paranhos, em Mato Grosso do Sul, Tavares, na Paraíba e Bálsamo, em São Paulo. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. Dia da criatividade e do estudante. E que ano difícil para os estudantes com escolas, com universidades fechadas. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. É verdade. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lacombe. Bom dia para os estudantes que querem voltar para as escolas. É isso. Você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos o nosso Twitter oficial, o nosso Instagram oficial. O endereço é o mesmo, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação, lembrando-se sempre de usar a hashtag Opinião no Ar. Vamos ao assunto de hoje. Pauta única, lockdown na Europa. Será que vão impor o confinamento de novo também no Brasil? Olha, São Paulo corre sério risco, viu? Hoje teve um anúncio oficial, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também um pouquinho das vacinas contra a Covid-19. Aqui no estúdio está a jornalista Karina Michelin, que mora na Itália, já participou do programa pelo telão, agora está aqui no Brasil por algum tempo, né? Não veio para ficar, volta para a Itália em breve, mas está aqui hoje na bancada. Bom dia, obrigado pela presença, Que Karina. delícia, é uma honra estar aqui com vocês hoje de uma maneira mais direta, né? Com a experiência que nós tivemos longe, agora melhor aqui com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, e pessoas Porto que eu de admiro Melo. muito. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa bancada hoje. Karina já antecipou aí a apresentação, o neurocirurgião Paulo Porto de Melo aqui com a gente mais uma vez, esteve na bancada, está de volta. Doutor, o assunto é inesgotável, né? Porque há uma insistência por esse lockdown. É um prazer estar aqui novamente, como a Karina falou, é um programa que leva informação muito séria, a bancada aí é diversa, então isso, o contraditório sempre estimula aí a construção do conhecimento, é um prazer. Então vamos lá, vamos começar pelo senhor, que é o especialista aqui entre todos nós, né? O governador João Dória já fez um pronunciamento hoje, disse que aqui em São Paulo talvez estique um pouquinho essa quarentena, mudaríamos de fase, né? Para a fase verde, se não me engano, a fase verde é a última, né? A última. E talvez a gente não entre nessa fase no momento que esperávamos que entrássemos, então talvez isso fique mais para frente. Por que há tanta insistência com o lockdown, confinamento, vamos chamar de qualquer maneira, quarentena, isolamento horizontal, se os números, quando a gente olha os números, eles dizem que o lockdown não nos traz benefícios e, muito pelo contrário, provoca tantos malefícios? Olha, Lacombe, eu acho que eu leio uma literatura diferente que o nosso governador, não é? Em que pese eu ser especialista e ele não, existem artigos publicados, inclusive em linguagem não médica, com análise de custo-benefício, então que é muito apropriado para empresários e para pessoas envolvidas aí na administração lerem, porque tratam basicamente de análise custo-benefício. E aqui não se trata de analisar qual que é o custo de um lockdown financeiro e qual que é o custo que se gasta na assistência ao Covid, não. Existe um artigo muito sério de uma universidade canadense que ele, na realidade, ele quantifica a quantidade de vidas que são perdidas pelo Covid-19 e a quantidade de vidas que seriam perdidas secundárias a uma recessão ou uma perda econômica grande, secundária ao lockdown horizontal, que é aquele que a gente experimentou aqui no Brasil e que a maioria dos países tem implementado. Que inclui as pessoas saudáveis também, que inclui não as só os grupos de pessoas risco. que não estão, teoricamente, nos grupos de risco. E veja, esse estudo ele calculou de uma forma muito científica isso, né? E a conclusão que se chegou é que o lockdown horizontal ele promove, no Canadá, 10 vezes mais mortes do que o Covid-19. Pelos efeitos econômicos e todas as consequências à saúde que isso tem. Mas não é apenas 10 vezes o número mágico, porque existe um grande range, ou seja, uma grande variedade e variabilidade dentro dos países. Então, essa faixa ela vai de 5 a 50 vezes pior o lockdown horizontal do que o Covid-19, as mortes secundárias à Covid. E aí, quando a gente vê, bom, mas onde é que nós estamos dentro dessa variabilidade, dessa enorme faixa de variação? Então, os países em desenvolvimento ou menos privilegiados estão mais próximos do polo dos 50 vezes Os países mais pobres, né? do que do polo de 5 vezes. Então, veja, isso não sou eu quem está dizendo, isso tem método científico dizendo isso. Como se não bastasse isso, temos estudos observacionais como, por exemplo, de Nova York,
Então, em Nova York, já ficou provado que quem é que foi mais acometido pelo coronavírus? Pessoas que estavam confinadas em casas de cuidados, que aqui nós chamamos de asilo, não é? Ou as pessoas que estavam em casa e não estavam saindo para trabalhar porque não eram de serviços considerados essenciais. Então, isso são dados, tanto científicos quanto observacionais. Vamos para dado brasileiro, coisa simples, só para as pessoas entenderem por que o lockdown absoluto, como é defendido, ele é impossível de ser implementado na prática. Vou te contar um caso que é uma anedota. Recebemos um paciente vítima de politrauma, um motoqueiro que entregava comida. E esse camarada chegou no hospital com um politrauma, então tinha trauma de crânio, trauma torácico, fratura exposta na perna, ele ia ser operado para correção da fratura exposta. E antes disso ele foi investigado. Lógico, trauma torácico, tomo de tórax. Trauma de crânio, tomo de crânio. Tomo de crânio normal, neurocirurgia liberou esse indivíduo para cirurgia. No tórax foi visto o famoso aspecto de vidro fosco. E aí foram perguntar para ele, escuta, camarada, mas você está com tosse, anosmia, falta de ar, cansaço, febre? Doutor, eu não estou sentindo... paladar e olfato. Isso. Doutor, eu não estou sentindo nada. Você trabalhou hoje? Trabalhei. Quantas entregas você fez? 8. Aí você tem o senhorzinho que está lá em casa, confinado, não sai de casa para nada e recebe o seu iFood com um pouquinho de coronavírus de uma pessoa que nem sabia que estava com coronavírus. Então é possível se fazer um lockdown realmente rigoroso? Fora a questão das favelas, das comunidades mais pobres, Exato. que as pessoas vivem, Então, né, veja, o que várias, 8, 9 num cômodo só. Exato. Eu vou te citar o que o nosso amigo em comum, Zé Balos, já citou aqui. Epidemia, ela tem começo, meio e fim. Não tem como mudar a ciência. Isso é um fato. Então, as comunidades mais pobres de São Paulo hoje não estão experimentando o aumento de casos que nós vemos, por exemplo, nas camadas A e B da população. E o senhor já passou por alguma delas? Eu já passei. Ninguém usa máscara. Ninguém usa máscara. Ninguém. Justo. Silvia, Amanda, quem vai? Pode ir, Amanda. Okay. Não, eu acho que... Eu estava olhando um pouquinho para a curva de mortes, porque normalmente a gente sabe, obviamente, que os casos aumentaram muito na Europa e nos Estados Unidos, no hemisfério norte, tem a questão da sazonalidade, do inverno, as pessoas estão mais aglomeradas. Vários países europeus voltaram a adotar medidas restritivas, alguns não medidas tão restritivas como na primeira onda, mas em menor ou maior grau medidas restritivas. Essa, obviamente, é a atuação, é a decisão de cada chefe de Estado, que é assessorado por epidemiologistas, por infectologistas renomados. O número de mortes, além do número de casos, também aumentou bastante na Europa, né? A gente está aqui com a Karina, que mora na Itália, ela pode dizer isso. Olha, no pior momento da Itália, eu vi entre março e abril, eram 700, 800, 919 mortes por dia, né? Foi um dos casos mais caóticos e emblemáticos e eu acho que assustou o mundo inteiro. Aí depois, nos meses de verão, julho, agosto, setembro, eram 15, 20 mortes por dia, caiu muito, né? Então você olha a curva, então tem um efeito do lockdown, aí no verão as pessoas voltam a se aglomerar, os jovens se infectam e parte e agora os jovens começam a infectar os mais velhos e a gente começa a ver o número de mortes a subir de novo na Itália. Por exemplo, agora 15 de novembro foram 546 mortes, a gente está mais ou menos nesse patamar. Na verdade, não tem um efeito lockdown, você teve o verão, né? Exato. Você teve o verão, mas nesse verão as pessoas saíram. Sim, mas não é um efeito do lockdown, a queda no verão, é efeito porque é verão, as pessoas estão menos aglomeradas. Isso é uma discussão também, né? O inverno é as pessoas estão mais dentro de casa e o ar não circula. Muito claro que esse vírus, você tem que estar arejado, tem que estar circulando, mas não é só isso. Na Itália, nós tivemos vários problemas. Tem um dossiê que ele foi escondido pela OMS, que a Itália foi considerada um país exemplo, né, da pandemia, que fez uma gestão maravilhosa. E não é verdade. O país não estava preparado para nada. Eles não tinham, fato, né? Eles não tinham EPI, eles não tinham um plano de pandemia. E a sua região tem uma ligação muito íntima com a China, né? Claro, mas a Itália é completamente chinesa, no sentido que tem muitos chineses na Itália. Então, esse plano de pandemia não existia na Itália. E eles fizeram a base de cálculo pensando que o vírus estivesse circulando já nos primeiros meses de janeiro, fevereiro. E eles foram descobrir que não, que esse vírus já circulava desde outubro, setembro, até antes de 2019.
Então, assim, a base de cálculo Mas o primeiro não caso era... registrado em Wuhan foi depois disso, né? Foi no finalzinho já de 2019. Qual? O primeiro caso de se Covid. você Confirmado. Confirmado, Jura que sim, não? mas... Essa dados... é aquela velha questão que a gente lembra que a China, primeiro ela, em vez de controlar o coronavírus, foi controlar os médicos que denunciaram a ameaça, depois jornalistas que denunciaram a ameaça. A China nunca passou as informações nunca saíram do laboratório P4 de Wuhan. Os cientistas não têm, em relação à genética, a sequência genética do coronavírus, do SARS-CoV-2, ela é desfragmentada, ninguém tem a sequência 100% dela. As informações nunca foram. Mas como não é comprovado? Tem estudo, tem médicos que falam sobre isso. Dos Cientistas, laboratórios. isso, como não? Veja, Amanda, assim, o que a gente tem de realidade, não é? E isso mostra uma gestão epidemiológica, no mínimo, catastrófica, para ser bondoso e não classificar de criminosa. Mas de quem o senhor está falando? Você tem os primeiros casos que a gente chama de caso índice no laboratório de Wuhan, na China. Qual foi a conduta imediata do governo chinês? Proibir os voos domésticos. Então, um chinês que morasse em Wuhan, ele podia voar para a Espanha ou para a Itália, mas ele não podia voar para... Não estou colocando isso em discussão, é certo, concordo com o senhor, é verdade. Então, veja, quando a gente tem este perfil de condução epidemiológica de uma situação que pode causar uma calamidade global, como está causando, aí você começa a ter sérias dúvidas sobre a credibilidade de várias coisas que estão acontecendo. Tudo bem, doutor, mas a gente tem que usar os dados disponíveis. Okay. Se a gente for começar a discutir a origem desses dados, eu concordo, pode até existir uma dúvida legítima, mas se a gente começar a duvidar de tudo, aí fica muito difícil estabelecer um debate. Mas a ciência é baseada nisso, né? No confronto de ideias. A ciência é baseada na realidade que se viu na pandemia, da história da pandemia. Se fôssemos usar a ciência conforme ela... o que tem de dados comprovados, jamais teríamos implantado um lockdown em nenhum país do mundo. Mas o lockdown continua sendo implantado, e ele é implantado com assessoria, com assessoramento. Se a gente entrar... A gente vai entrar numa discussão daqui a pouquinho. No Centro Europeu para Prevenção... Porque essa é uma discussão que envolve política, geopolítica, envolve interesses comerciais. A gente pode entrar um pouquinho nisso. Eu gostaria só de puxar, não sei se o Silvio vai nessa, mas puxar a questão da sazonalidade, que a Amanda disse. Bom, no inverno europeu, os casos foram lá em cima, no verão eles caem, e agora, inverno europeu de novo, os casos voltam a aumentar. Então... Sem dúvida, sem contar que em muitos países, especialmente na Europa, você tem o vírus notívago, né? Ele só pega na madrugada. Não, e outra coisa, as pessoas se aglomeram nos bares, nos restaurantes, nas o vírus que está o vírus que está circulando agora na Itália, os jovens pegam menos, o índice de letalidade inclusive eles só morrem menos. O vírus que está circulando na Itália agora, ele não é o mesmo que circulou no início do ano. Tanto é que é uma cepa de um vírus espanhol que está circulando agora, nesse momento, na Itália. Mas tudo bem, mas qual a diferença que isso faz? Tem diferença? O vírus é mutável. Pegando a doença, o vírus é mutável. Disso. O vírus muta. O aumento do número de casos, obviamente, doutor, tem a ver, acabou que o Silvio não fez a pergunta, mas tem a ver com essa tonalidade, com o frio, né, e o número de mortes continua, né, bem abaixo do que era no inverno, lá no início. Isso é que a curva mostra, mas, que o número de mortes mas o lockdown não... subindo também. Deixa eu esclarecer isso para você, que aí fica mais fácil. Veja só, existem variáveis aí que você não está levando em consideração. E não tem como levar, porque a tua formação não é destinada a apurar isso. É que a maioria dos médicos fala em lockdown. Não, Quais médicos? Tem outro lado da medicina. Vamos entender as coisas. A Europa cabe no Brasil, em termos de extensão territorial. A Alemanha, por exemplo, cabe dentro do Pará. Então, você falar em gestão epidemiológica na Europa, que cada país tem uma gestão, se fosse assim aqui no Brasil, a gente teria que cada estado ter uma gestão. Número 1. Segundo, pirâmide etária. A composição etária da maior parte dos países europeus, em especial Itália, Portugal e Espanha, a faixa etária é muito maior. Então você tem uma pirâmide etária, já vou concluir, muito mais elevada. Isto implica em algumas coisas. Primeiro, capacidade de autocuidado reduzida. É muito mais frequente um idoso esquecer que ele não pode encostar em alguma coisa do que alguém que está ali mais jovem. Isso é um fato, isso não é preconceito. Segundo, é inegável que o sistema imunológico de uma pessoa de 40 anos funciona muito melhor que uma de 80. Então, o fenômeno italiano, ou espanhol, ou português, qualquer país desse que você queira falar, por que existe uma segunda onda, digamos assim, lá? Por uma combinação de fatores. Em primeiro lugar,
nós tivemos uma população muito mais idosa que em um momento inicial se assustou e que mesmo que não tivesse lockdown, iria voluntariamente se retrair e ficar dentro de casa. E essa população agora achou que a pandemia passou e está saindo. E, obviamente, está se contaminando. Segundo ponto, que o Lacombe aqui tocou de forma brilhante, sazonalidade. Por mais que você diga, as pessoas se aglomeram mais à noite, escuta, qualquer escritório que você for na Europa, está cheio de gente. É por isso então, que eles estão também... restringindo o trabalho presencial. Aí não o necessariamente. Está confirmando a minha não visão. necessariamente. Mas não há restrição oficial para o trabalho presencial nem a circulação durante o dia. A Karina pode confirmar. Então veja, e além muitas disso, pessoas adotaram o trabalho remoto, né? E além disso, transporte público. Transporte público na Europa é a base do transporte, ninguém fica andando de carro. Não existe. Então, por que as pessoas não pegam no transporte público? O vírus ele não gosta de pegar ônibus? Deixa eu aproveitar então, doutor. Silvia Deixa eu acabou não tendo a aproveitar esse palavra. gancho do transporte público para trazer uma questão. não. Só lembrando que, como o senhor também falou da Itália, né? Pirâmide etária e condição climática também é muito importante, é inverno lá. Sim. Na Itália você tinha 1.000 mortes por dia, hoje elas estão em 300, chegando talvez a 500. Então vamos só pontuar isso, né? Vamos pegar o gancho do transporte público. E eu tenho quase uma obsessão, e trago aqui essa questão, sobre as crianças, sobre os estudantes, né? Eles não podem ir à escola. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma ou outra liberação acontecendo agora, mas eles já perderam. É uma geração que vai ser marcada como geração Covid. E esses danos, principalmente para quem está aqui em fase de alfabetização, por exemplo, passaram profissionais por aqui, nessa bancada, que afirmaram isso categoricamente. Eles vão ter algum tipo de sequela, de deficiência por conta desse lockdown, tanto de aprendizado quanto de sociabilidade, enfim. Mas qual é o meu ponto? O meu ponto é, as crianças não podem ir para a escola, mas eu, por exemplo, fui ao shopping center esse final de semana. Eu vi um monte de crianças. Inclusive alguns bebês, outras crianças sem máscara. Eu vou ao supermercado com frequência e tem crianças no supermercado. Dentro dos ônibus, a gente olha na rua, tem crianças dentro dos ônibus, no metrô, nos aviões. E é por que elas não podem ir aí? Vão subir de novo aqui, Silvio. Só para concluir. Daqui a pouco. Então, só para concluir a minha pergunta. Eu ouvi isso depois do feriado 7 de setembro. Por que elas não podem ir para a escola, mas elas acontecendo. podem ir para todos esses ambientes? E não estou aqui falando só de ambiente aberto, praia, parque, não, estou falando de ambiente fechado. Silvio, por que elas não podem estudar? Não sei se você viu essa foto, uma sessão eleitoral, se não me engano, aqui em São Paulo, uma fila enorme na porta, as pessoas sem o distanciamento e uma faixa assim, escolas fechadas, vidas salvas. Quer dizer, a escola está fechada, as crianças não podem ir, os adolescentes não podem ir, mas na votação estava aquela fila quilométrica e todo mundo coladinho um no outro. Então, gente, só uma questão assim, para deixar claro, eu não estou falando, tem que ter lockdown, nem as crianças não têm que ir à escola, não é isso. Eu estou só colocando um outro lado que diz o seguinte, quando a Karina perguntar quem diz isso, se você entrar no Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, no Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, são as maiores autoridades sobre pandemia nos respectivos países, nas respectivas regiões, eles enumeram todos os efeitos das aglomerações e por que algumas restrições são necessárias. Mas o lockdown, ele não só traz efeitos que todos nós eu gostaria de te lembrar uma coisa. Esse CDC que você citou agora é o mesmo CDC que diz que só 6% das mortes por coronavírus nos Estados Unidos são exclusivamente devido ao coronavírus. Aí entra então, a discussão se você morreu com Covid ou de Covid. Mas se devemos dar credibilidade a uma entidade, é para todo tipo de informação. Sabe o que eu acho que esgota a conversa sobre lockdown? Eu proponho, vamos tentar fazer qualquer hora, a gente podia ter preparado. É uma tabelinha assim, com o nome do país, mortes por milhão e que tipo de lockdown se fez, se foi severo, se não fez. Se o lockdown funcionasse, né, nós teríamos no topo, com menos mortes por milhão, todos os países que fizeram os confinamentos mais pesados. A Argentina ficou 7 meses em confinamento. Olha o que aconteceu. Eu não posso te dar essa tabela de cabeça agora completa, mas eu te cito alguns exemplos. Um nosso vizinho. A Argentina tem um dos lockdowns mais severos do mundo. Exatamente. E uma das maiores taxas de mortalidade. E com outro detalhe, né, doutor? Eu já trouxe essa informação em outro programa nosso, uma pesquisa feita por duas universidades, né, tanto a UBA, a Universidade de Buenos Aires, quanto também a Universidade de Matanza. Na Grande Buenos Aires, 45% dos entrevistados relataram que estavam precisando de apoio psicológico, porque estavam sofrendo de angústia, de ansiedade, de depressão, de incerteza em relação ao futuro. Afinal de contas, a Argentina é um país também economicamente já em situação muito complicada. Então, acho que tem... E lá
as pessoas sequer podiam ir ao supermercado direito. Cada país tem a sua realidade, mas você tem exemplos para todos os gostos. A gente pode citar a Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Nova Zelândia, que fizeram lockdowns precoces, muito localizados, boa comunicação, rastreamento, testagem, ou seja, é um conjunto de medidas, não é só lockdown. É um conjunto de políticas diferentes. Sim, exato. Bem, então. São exemplos bem-sucedidos de combate ao coronavírus. Você acha a Austrália então, um exemplo a gente bem-sucedido? consegue... Desculpa? Você acha a Austrália um exemplo bem-sucedido? Eu não sei particularmente da Austrália, doutor, Você confesso, mas a Nova Zelândia, você tem a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um exemplo bem sucedido, né? Tanto que a Jacinda Ardern foi reeleita primeira-ministra com uma larga vantagem. Foi eleita propondo campos de concentração. Exato. Eles começaram a usar o corticóide há 2 semanas. Com cachorros. Eles o quê? Começaram a usar o corticóide há 2 semanas. Doutor, ou seja, é óbvio que o tratamento evoluiu. Não, espera um pouquinho. Isso a gente sabe. O corticóide a gente sabe há meses. Não, tudo bem, podemos doutor. falar de tratamento precoce Devemos. daqui a pouquinho, logo depois do meu recado para você que acompanha a Opinião no Ar. 12:10, horário de Brasília, a gente foi para o intervalo com a história do tratamento precoce. Tanta gente combateu o tratamento precoce, né? O tratamento precoce dá certo, seja ele qual for. Os médicos devem ter a liberdade de decidir que tipo de medicamentos vão dar aos seus pacientes. Doutor Paulo Porto, por que há tanta resistência? Inclusive na Europa há resistência ao tratamento precoce. Olha, Lacombe, essa pergunta que não quer calar, né? Não dá para a gente entender porque a medicina em todas as doenças adota o tratamento precoce e no Covid não. Ou seja, todo mundo sabe, se diagnosticar um câncer no começo e tratar, a chance de cura do paciente é maior. Uma pneumonia, a chance de cura do paciente é maior. Se o doente vem um diabético, vem com a ferida na perna e eu trato precocemente, a chance de eu ter que amputar a perna desse diabético é muito pequena. Então, por que em toda doença se recomenda o tratamento precoce e no Covid vai ser diferente? Então, não tem por que isso acontecer. E não há uma imposição de um tipo de tratamento? Não, veja bem, eu acho que tudo tem que ser discutido. De repente, você, meu paciente, você falou, doutor, eu não acredito no tratamento precoce e eu opto por não fazer. Eu entendi o que o senhor me explicou, mas eu não quero fazer. O que eu posso fazer? Te obrigar a tomar? Não, você está consciente. E outra, nós temos dados muito objetivos disso. Então, eu vou exemplificar com a cidade aqui do interior de São Paulo, que se chama Porto Feliz. O prefeito, por acaso, é um médico que se chama Cássio, que foi inclusive reeleito agora só com 92% de aprovação. Nossa. Né? Só isso. E ele simplesmente adotou por lá, como política do município, tratamento precoce e profilaxia com drogas que eu não vou citar aqui para não causar mais furor. E o que aconteceu? O índice de mortalidade dele é menos da metade do índice da mortalidade do Brasil. Então, se tivéssemos adotado e replicado o modelo dele para o Brasil, hoje teríamos algo em torno de 59 mil mortes e não 165 mil. E essa não é uma conta difícil de fazer, é só pegar o índice de mortalidade dele e multiplicar pela população brasileira. Bom, a gente tem que ver as particularidades da região, a pirâmide etária, todos aqueles outros fatores que o senhor citou. E outros prefeitos que adotaram medidas de lockdown ou de restrição de circulação foram para o segundo turno, então, ou foram reeleitos. Por exemplo, o Alexandre Calil, que foi reeleito prefeito de Belo Horizonte, o Bruno Covas está no segundo turno aqui em São Paulo. Então, assim, a política, a avaliação falta de opção, política, né? Mas tudo bem. Falta de opção, a gente tinha, sei lá, 15, 16 candidatos em São Paulo, como assim falta de opção? Você gosta de todos eles? Não, mas eu acho que a gente tem que respeitar o resultado das urnas e a vontade do eleitor é soberana, isso é indiscutível. Então, assim, se essas pessoas foram reeleitas, mas a pandemia estava em discussão e estava frontalmente em discussão. Agora, mas desculpa, eu me surpreendo muito assim, com a votação expressiva de alguns candidatos que trancaram todo mundo em casa, que prenderam as pessoas na rua, na praia, nas praças. É que as pessoas acreditaram na ciência, acreditaram mas nas sem comprovação autoridades científica. médicas. Como sem comprovação científica? Não tem porque você não tem como dizer o lockdown como... foram assessorados pelos maiores infectologistas do Brasil. Não, há controvérsias sobre os maiores infectologistas do Brasil. São as pessoas que têm papers publicados, que negaram o tratamento que fizeram. Achei uma vergonha. Não quer dizer absolutamente. Mas assim, você não tem como dizer, olha, salvei 35 mil vidas com a minha quarentena. Isso é impossível de você comprovar. Né? Deixa eu puxar um pouquinho, para a gente falar um pouquinho, a Karina está aqui, mora na Itália. Qual é a situação hoje na Europa, na Itália especificamente, na Europa de um modo geral? O que eles estão fazendo lá? O Silvio já citou aqui a restrição, por exemplo, na França, entre 10 horas da noite e 6 da manhã, você tem que ficar em casa porque é a hora que o vírus está mais agitado. Exato. Nós estamos vivendo isso agora na Itália, né? Então, tem o decreto do Giuseppe Conte, que vai valer até o dia 3 de dezembro. A partir do dia 3 de dezembro, esse decreto vai ser modificado para as férias natalícias, né? Porque as pessoas vão ter a abertura dos shoppings, porque agora está tudo fechado. Eles fecharam lojas, fecharam restaurantes.
antes. E essa segunda onda é uma onda devastadora no sentido econômico, porque tem muitas pessoas que não vão conseguir reabrir o seu negócio depois dessa segunda onda. Ou seja, o número de desempregados, o governo ajuda com uma Cassa Integrazione, que se chama, que é a mesma coisa que o governo oferece, mas muitas das pessoas não recebem essa Cassa Integrazione. Estão esperando já desde março, tem gente que nunca recebeu. Então, a dificuldade que nós temos agora na Itália, econômica e psicológica, é enorme, porque tem muitas famílias que estão beirando realmente ao desespero, porque eles não sabem como vai ser o dia de amanhã, porque o pior de tudo é você perder a esperança, porque você fecha amanhã, depois você abre, não está tendo um plano que fale, olha, tudo bem, vai acabar aqui e aqui nós vamos recomeçar uma nova vida. Não tem, porque está todo mundo fechando e recomeça, fecha e recomeça. Ou seja, não tem um plano de pandemia que seja específico e duradouro, no sentido, acabou, vamos tocar a vida. Então, a economia está acabada. O psicológico das pessoas, acabado. O número de suicídios aumentou muito. São 11 pessoas que se matam na Itália todos os dias. São famílias, pais de família, os idosos que tem agora, que estão isolados da família, porque agora o Natal, as pessoas não vão poder fazer o Natal com os idosos, com o seu avô, com a sua avó. Tem algum plano de reabertura antes do Natal? Porque eu vi que em vários países da Europa eles estão tentando fazer esse lockdown mais rígido agora justamente para poder reabrir um pouco em dezembro, tentar diminuir um pouco essa taxa de contágio. Sim, para depois fechar de novo em janeiro. Não, é que o vírus não se cansa da gente, eu concordo com você. Não é que o vírus não se cansa, é a política que está muito... O ovo de ouro nesse momento é o Covid para os políticos. É uma boa arma. É uma boa arma. Sem dúvida, ficará marcada aí para os livros de história. Ninguém tem dúvida disso. E no centro dessa discussão da politização do vírus está um órgão chamado OMS. Acho que a gente podia falar dos Estados Unidos também, né, Lacombe? Vamos falar daqui a pouquinho dos Estados Unidos, com aumento do número de casos, né, não aumento do número de mortes, e apesar de todas as estatísticas mostrarem, como o Dr. Paulo Porto já falou aqui, a gente tem um convidado especial daqui a pouco vai conversar com a gente, que as pessoas se infectam em casa, cumprindo quarentena. Claro. Não tem muita escapatória. Mas antes, deixa eu dar um recado para você. 12:19, já falamos aqui um pouquinho sobre a situação na Europa. Karina Michelin já deu algumas informações mais sobre a Itália, onde ela mora. Vamos saber um pouco da situação agora nos Estados Unidos. Está aqui com a gente, vai participar pelo telão, o jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre. Alan, um prazer falar com você, meu amigo Alan dos Santos. Bom, número de casos aumentando nos Estados Unidos e há aquela nossa querida imprensa que está trabalhando de toda maneira para que os Estados Unidos voltem ao lockdown pesado, ao confinamento. Qual é a situação por aí? Boa tarde para você. Estamos sem o seu áudio, Alan. Não estamos conseguindo... E agora? Opa, agora foi. Vamos lá. Bem, aqui eu estava dizendo que ainda é 10h20 da manhã. Bom dia, Alan. Desculpa. Bom dia. Não, mas boa tarde para todos vocês. É um prazer estar falando com vocês. Sim, de fato, o número de casos aumentou exatamente pelo fato do número de testes, né, que foi feito aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem falado enfaticamente que os Estados Unidos têm feito mais testes que qualquer outro país do mundo, e esses testes foram feitos já no início para poder entender como seria o grau de letalidade, por exemplo, do próprio vírus. Então, o número de casos, sim, está aumentando, exatamente por causa do número de testes, que também aumentou. E a situação? O pessoal já está trabalhando bem para que os Estados Unidos voltem a uma quarentena, né? Então, provavelmente, vamos lá, considerar que o Joe Biden vai assumir a presidência, você imagina que esse será o caminho, apesar de todas as estatísticas, a gente lembra sempre do Andrew Cuomo, o governador do estado de Nova York, surpreendido porque descobriu que 84% das pessoas infectadas se infectaram cumprindo quarentena. Você acha que, apesar disso tudo, de todos os números, todas as indicações, os Estados Unidos podem partir para esse caminho de novo? Olha, a imprensa aqui, quando você pesquisa o que as matérias estão falando, Vox, BBC News, ABC, New York Times, eles estão noticiando que é necessário fazer lockdown. Então, você pega aqui a matéria da Vox, por exemplo, US COVID-19 cases are out of control. The country needs another lockdown. Então, ele está falando assim, o país precisa de um novo lockdown.
eles não estão noticiando o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, ou seja, o aumento do número de casos, mas não o aumento do número de mortes. E óbvio, né, a questão do lockdown reapareceu estranhamente aqui nos Estados Unidos. Eu estava sábado passado, né, quando a Associated Press anunciou o Biden como presidente, embora ainda haja muita discussão com relação ao resultado das eleições americanas. Eu estava no Washington Hotel, ali do ladinho da Casa Branca, do lado da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, quando eu vi todo mundo indo para a rua, exatamente as mesmas pessoas que defendem o lockdown. Essas pessoas que defendem o lockdown estavam na rua sem nenhum problema, a imprensa não criticou, CNN não criticou, ABC News não criticou, enfim, ninguém criticou a saída dos apoiadores do Biden que estavam comemorando, seria então a vitória do anúncio da Associated Press. E aí, na semana seguinte, né, uma semana depois, a gente tem então a presença massiva de apoiadores do presidente Donald Trump em uma marcha em Washington, na qual também estive presente, e aí voltou a falar estranhamente de lockdown. O Dr. Paulo pediu a palavra. Alan, Dr. Paulo Porto, eu gostaria de te fazer uma pergunta breve. Não esqueçamos que o lockdown foi proposto inicialmente com o objetivo de reduzir o número de pessoas que procuram simultaneamente os hospitais e não de reduzir o número absoluto de casos. Então, a imprensa está pedindo um novo lockdown para reduzir o número de casos, não é esse o objetivo do lockdown. O lockdown serviria para tornar a procura pelos serviços hospitalares um pouco mais espaçada, um pouco mais diluída. Então, baseado nisso, eu lhe pergunto, como é que está a saturação dos serviços hospitalares dos Estados Unidos para que se advogue um novo lockdown? Você sabe? Eu não tenho essa informação com dados, né, concretos aqui agora para vocês. O que nós precisamos entender é que o próprio serviço hospitalar americano, ele não é tão glorioso, né, como as pessoas pensam, ele é privado. Então as pessoas até evitam procurar o hospital porque os preços são altos, sim. E isso é uma realidade americana, por isso a popularidade, às vezes, do programa do Obama, né, Obamacare, para poder transformar a saúde americana numa realidade como a brasileira, onde o pagador de impostos acaba mantendo um sistema de saúde. Então, aqui sempre tem um problema com relação ao número de casos, o número de pessoas que frequentam o hospital, e os hospitais, principalmente os locais, eles não são tão adaptados para um número grande de pessoas que vão procurá-la, até mesmo porque são todos privados. Então, você imagina manter todos os hospitais privados com leitos ociosos durante todo um período, né, uma season, ali um período onde ninguém vai utilizar, mas aí no inverno a gente sabe que tem esse problema de gripe, né, da influenza A, o Covid-19 é um dos 400 subtipos. Então, realmente tem sim esse problema de busca pelos hospitais, mas é necessário compreender todo o contexto hospitalar americano. Daqui a pouquinho a gente retoma a conversa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. 12h27, estamos falando hoje de coronavírus, Covid-19, lockdown, tratamentos, vacina, disso tudo. Aqui com a gente o neurocirurgião Paulo Porto de Mello, a jornalista Karina Michelin, que mora na Itália, e no telão está com a gente Alan dos Santos, jornalista do Terça Livre. Eu passo a palavra à Amanda. Oi, Alan, Amanda, tudo bem? Para retomar a pergunta que o ponto que o Dr. Paulo Porto tinha colocado, né? Eu estou com uma reportagem aqui que mostra que os Estados Unidos têm recorde de internações por coronavírus pelo 7º dia seguido. As situações mais críticas são no meio oeste americano e no norte, e as hospitalizações mais do que dobraram desde setembro. A gente viu que os casos têm subido muito, as mortes também. Nos dias 10, 11, 12 de novembro foram mais de 1.000 mortes, eu estou com um gráfico aqui. Ontem foram 166 mil casos, 796 mortes. Inclusive, alguns estados republicanos, governados por republicanos, decretaram novas medidas. Por exemplo, Ohio, Utah e Dakota do Norte, os 3 com governadores republicanos, tornaram obrigatório o uso de máscara, e o governador de Ohio, inclusive, ameaçou fechar bares e academias. Ontem eu até assisti a coletiva do Joe Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos. Ele não falou nada sobre lockdown. Ele está sendo assessorado ali por uma equipe, já montou uma equipe para combater a Covid, mas não falou nada sobre a implementação de lockdown, nem, enfim, uma restrição mais rígida.
seja nada disso, de locomoção. Agora eu te pergunto, Alan, você não acha que, por outro lado, falta uma liderança do presidente Donald Trump com medidas mais rígidas, mesmo que não seja lockdown, mas, por exemplo, use a máscara, o distanciamento social é importante. Nesse sentido, não falta uma liderança política clara para os Estados Unidos combaterem melhor a pandemia? Olha, Amanda, eu não sou médico e também não sou cientista, eu só sou jornalista. A minha opinião com relação à questão de uso de máscara, ela só pode decorrer de pessoas que possam estar estudando sobre isso, e o que nós temos do uso de máscara, desde que ela veio como um meio para prevenir algumas doenças na humanidade, a gente percebe muito bem que tipo de máscara nós temos que usar, é uma pergunta, né? Se a máscara que está sendo utilizada é realmente a máscara que é própria para aquele problema. Se o uso de máscara realmente vai resolver esse problema, basta ver os laboratórios. Nós temos um médico na mesa, eu não sou, a gente pode perguntar para ele quais tipos de máscaras que são utilizadas. E aí, depois de responder essas perguntas, eu acho que eu poderia opinar sobre o que o presidente dos Estados Unidos deve fazer ou não. Eu, sinceramente, eu me coloco no meu lugar como jornalista que não me vejo numa posição onde eu possa dizer para o presidente X ou Y que postura ele deve tomar, sobretudo no assunto que eu não domino, que é a questão da saúde humana, né? Agora, o que eu posso questionar é: será que nós realmente precisamos de lideranças políticas para poder cuidarmos de nós mesmos? Bom, passamos então à questão do Dr. Paulo Portos, máscaras, afinal de contas. Bom, a gente lembra que a OMS no início dizia não usem, depois passou a dizer usem, mas ela fez isso, ela foi e voltou várias vezes também, né? Então, quanto à máscara, por exemplo? Olha, Lacombe e Alan, né? Eu acho que a questão da máscara a gente tem que analisar em conjunto com o nível educacional da população, né? De educação sanitária mesmo. Então, nós temos, por exemplo, a Suécia, que nem os idosos estão usando máscara mais. E as taxas de contágio continuam controladas. Agora, é viável fazer isso, por exemplo, aqui no Brasil? Não é viável. Porque o indivíduo ele vai pegar uma aglomeração, como por exemplo um transporte público às 6 horas da tarde, mesmo que ele tenha a melhor educação do mundo, vai ser impossível ele tossir isso, não aspergir um pouco de gotículas de aerossol no indivíduo que está do lado, à frente, atrás. Então, este tipo de análise de contexto precisa ser feito. Então, nos Estados Unidos, o transporte é mais individual, o indivíduo naquele estado ele usa mais o carro, o transporte público é menos usado, as pessoas têm um nível sanitário de uma educação maior, mais elevado, ok. O indivíduo está sempre em espaço aberto, onde é muito mais raro você ter casos documentados de transmissão. Então, talvez a gente possa discutir a não obrigatoriedade da máscara. Mas num espaço fechado, como comércio, no espaço confinado, trabalho... eu acredito que, no momento, a prudência seja de realmente manter o uso de máscara. Karina, qual é a adesão à máscara na Itália, na Europa? Todo mundo de máscara. Todo mundo e mesmo ao ar livre? Inclusive, o governo tentou fazer um decreto, né, obrigando que uma pessoa que não faça parte do teu núcleo familiar ou a tua funcionária, enfim, que vá até a tua casa, trabalhe com máscara. Então, a Itália está passando por um momento que a gente está vivendo bem complicado politicamente, hein? A gente está tendo várias regras e várias imposições que são um tanto pouco duvidosas na questão até mesmo da nossa liberdade individual. Para você ter uma ideia, um senhorzinho, porque você sabe que agora nós não podemos sair de casa se nós não temos um autocertificado, se chama assim, que você tem que dizer aonde você vai. Se você tiver um motivo, você pode sair de casa. Se você não tiver um motivo, você não pode sair de casa. Pensa que um senhorzinho, ele desceu com o seu jornal de manhã para ler no banco, em frente, embaixo da sua casa, sem ninguém, passou um vigile e multou ele a 400 euros, esse senhor. Um casal de jovens que se beijavam em praça, que não podiam estar ali naquele local, foram multados. Então, a gente está tendo uma série de eventos preocupantes, que um tanto quanto exagerados e sem nenhuma base científica. Tivemos em Araraquara também aquela senhora que foi presa, né, pela guarda municipal. E não foi o único caso. Não, foram vários casos.
Eu acho que a gente podia aproveitar aqui a experiência de ter o Alan nos Estados Unidos e também a Karina aqui, que ela mora na Itália, está aqui conosco no estúdio, mas mora na Itália, ou seja, um olhar, né, nos Estados Unidos da América, né, esse gigante, e também um olhar europeu sobre as consequências econômicas do lockdown político, do lockdown politizado. A gente sabe que se a eleição americana, por exemplo, tivesse ocorrido em janeiro, Donald Trump teria vencido, ainda há uma espera sobre o resultado oficial, evidentemente, mas teria vencido com larga margem. E os Estados Unidos, por conta de algumas medidas restritivas, sofre hoje com desemprego, com perdas econômicas, e a Europa, creio que não é diferente, não esteja acontecendo de forma diferente. Queria então repassar uma pergunta para o Alan, e depois acho que a Karina pode até comentar sobre as consequências econômicas de um lockdown político para a história, né? Sim, olha, a taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos em janeiro, eu já estava aqui em janeiro, eu cheguei aqui em agosto, mas em janeiro eu estive aqui para o CPEC, né, o evento do CPEC, vim cobri-lo, e naquela época a taxa de desemprego aqui estava de 3%, né? Então pleno emprego é taxa de desemprego de 6%, ela estava com 3%, ou seja, você pode colocar aí pessoas idosas ou deficientes quase como a totalidade dessa taxa. Óbvio que quando veio, né, a sequência de lockdowns e de restrições, de movimentação, etc., você teve uma quebra enorme, né? O sistema imobiliário hoje americano está em crise profunda, né? Você não tem mais pessoas com dinheiro para pagar os aluguéis, pessoas que possam cumprir com os seus contratos de aluguel, pagamento de financiamento de casa, carros, etc. E como isso é sempre reportado ao banco, essas pessoas estão perdendo as suas propriedades, né? Ou seja, perdendo o seu carro, perdendo a sua casa, e não estão podendo recuperar-se devido a essa postura de quebra de mercado sob, né, o argumento de que estão cuidando da saúde. Bom, daqui a pouquinho a Karina fala da questão econômica, como é que está o desemprego, né, na Europa. Antes eu tenho um recado para você. 12h37, horário de Brasília. O Alan dos Santos já deu um panorama sobre a economia americana, de que maneira os Estados Unidos foram atingidos, né, pelo confinamento, não pelo vírus diretamente, mas pelas medidas que foram tomadas de confinamento, quarentena, lockdown. E a Karina vai falar um pouquinho também da situação na Europa, como é que está lá a economia. A Itália agora, nesse momento, vem acontecendo uma onda de manifestações, né, muito grande, de pessoas que fecharam os negócios com esse lockdown, com o segundo lockdown, como a gente já falou. E a Espanha também. A Espanha também. Então, assim, pessoas estão perdendo empregos. Já tinham já apontavam alguns estudos que durante esse período mais de 2 milhões de pessoas perderiam o emprego. E é o que está acontecendo. Então, as pessoas perderam o emprego, tem criança em casa, a economia não está muito boa, porque a gente está entrando numa recessão enorme agora na Europa. Alguns cientistas políticos e economistas começam já a apontar esse dado. Então, não é satisfatório nem esperançoso o que a gente está vendo na Itália agora, nesse momento, em termos econômicos. Mas é o que eu falo, é uma questão política, né, o que a gente está enfrentando nesse momento. Decisões políticas completamente erradas, porque a Itália foi dividida por regiões, como todo, né? O mundo inteiro foi dividido por regiões para controlar os seus territórios entre governadores, prefeitos, e cada um passa a peteca um para o outro e ninguém se prende e toma responsabilidade para si. Então, e o povo se encontra em um momento realmente que não sabe em que santo mais confiar, né? Porque não tem ninguém mais pela gente, pelo povo, pela massa. Então, a questão é essa, a questão econômica, a questão financeira, o desespero, o suicídio que está aumentando, que eu repito, eu acho muito importante a gente tocar nessa pauta, porque na Itália sempre tem pessoas que matam, pais de família que matam os filhos, mata a mulher e se mata. Eu mandei uma foto agora, Karina, para a nossa produção. Daqui a pouquinho, ver se a gente consegue colocar. Você citou as manifestações na Itália. Eu não sei se chegou a ver essa foto de uma menininha com um cartaz. Que ela quer ir para a escola. Não, essa está pedindo pelo pai. Eu não sei se a gente vai colocar. A gente vai tentar colocar daqui a pouco. Acabei de enviar aqui, porque você começou a falar das manifestações na Itália. Eu me lembrei dessa foto que eu acho extremamente comovente. Tem a ver com economia. Porque não dá para separar, né? As pessoas tentaram separar a economia de saúde. É impossível. Eu acho que tem um ponto aí, é que a economia sofreria de qualquer
qualquer forma com a pandemia. É lógico que os lockdowns, as restrições de locomoção têm esse efeito perverso, danoso, que a Karina já citou, o Dr. Paulo, dos efeitos psicológicos, obviamente dos efeitos para a economia. Mas nessa história, por exemplo, tem uma citação aqui do ministro da Economia da Alemanha, não é nem da saúde, é da economia, o Peter Altmaier, e ele fala o seguinte, que essas medidas de restrições podem durar mais 4 ou 5 meses, quer dizer, o ministro da Economia reconhecendo que as medidas de restrição muitas vezes são necessárias, por mais que afetem a economia, senão pode haver um colapso do sistema de saúde e, obviamente, a gente está assistindo ao aumento da taxa de mortalidade. E a Suécia, que foi um outro país que, num primeiro momento, na primeira onda, não adotou medidas de restrição, né? A gente sempre citou aqui como um caso que não havia adotado, ela ontem restringiu as reuniões com mais de 8 pessoas, então no máximo 8 pessoas podem se encontrar, e há 2 semanas ela já tinha restringido o funcionamento de bares e restaurantes depois das 10h30 da noite, a venda de bebidas alcoólicas também. Então, voltando à história, e o primeiro-ministro fazendo um chamamento à população para que a população evite sair, evite ir a jantares, bares, restaurantes, evite se encontrar em grupos maiores. Amanda, eu faço só um parênteses. O caso da Alemanha é muito particular e específico, porque o governo alemão, ele deu como financiamento às pequenas empresas 75% do valor líquido da empresa do faturado do ano passado. Ou seja, o governo entrou com dinheiro. Sim, como aqui no Brasil também, né? Entrou com muito dinheiro. Então, R$1 trilhão. Vamos encaminhar então para essa discussão que a Amanda trouxe, né? O que pode estar por trás, então, será que o que tem comercialmente, geopolítica, politicamente, porque parece que não é uma questão sanitária, pelo que o Dr. Paulo Porto fala, não só ele, vários médicos. Mas antes eu queria que colocassem aqui no telão, Karina, riaprite il locale di papà. Sim. Agora, sabe o que aconteceu? É uma menina pedindo que reabram a loja do pai dela, o negócio do pai dela. Senão ela não come, senão eles não comem, senão eles não vivem. Um senhor, ele abriu o bar dele um dia antes que foi decretado o lockdown. Ele abriu o bar dele pela manhã e ele se enforcou na frente do bar como um sinal de protesto, porque ele não sabia como ele ia viver nos próximos dias. Então, isso está acontecendo demais, isso é uma realidade, isso não é uma fantasia. Você lembra de que cidade? Nápoles? Não, eu não vi essa foto porque você sabe que está acontecendo... Eu não me lembro de que cidade italiana é, mas eu sei que é na Itália. Bom, está acontecendo muitas manifestações, mas em vários locais da Itália. E isso é uma realidade, não é uma fantasia, infelizmente. Doutor Paulo, o senhor quer abrir então essa discussão para passar por todo mundo aqui? O que pode estar por trás, geopolítica, questão comercial, os pequenos e médios negócios não se sustentam e a gente acaba criando vários monopólios. Os grandões, né, você vê na China, por exemplo, as grandes fortunas aumentaram muito. Na Europa aconteceu a mesma coisa. Eu acho, Lacombe, que essa é uma discussão super pertinente, embora ainda mais cinzenta, digamos assim. Vamos entrar em conjecturas, de certa forma. Aí vamos começar a falar e aí vamos cair naquela história de isso é teoria da conspiração. Mas eu sugiro aos telespectadores que façam uma pesquisa na internet sobre as últimas grandes pandemias mundiais e a variação do PIB da China. É muito curioso, porque o PIB da China começa a cair, surge alguma doença infecto-contagiosa gigantesca que acomete outros países, que entram em recessão e que tem que baixar o valor das commodities, e aí o PIB da China começa a subir porque ela compra commodities a um preço mais baixo. Porque ela vendeu 40 bilhões em EPIs, por exemplo, equipamento de proteção individual, mais do que o Brasil exportou em carne, em soja. E aí eu te pergunto, quem é que tem tudo isso de EPI à pronta entrega? Quem é que tem tudo isso de respirador à pronta entrega? A gente tem que ter até algum cuidado hoje em dia para fazer alguns comentários, mas numa analogia, é o borracheiro que joga prego na rua em frente à própria borracharia. Gente, geopoliticamente a China já está caminhando, né, para se tornar a maior potência do mundo. Essa é uma briga que ela vai ter com os Estados Unidos. E o preço das commodities está aumentando, porque é uma demanda absurda, né? A gente vê os preços aqui dos nossos produtos. A gente está exportando e por isso os preços nos supermercados estão aumentando. Eu acho isso super justo, a China querer se transformar numa potência. Eu só não acho justo fazer isso à custa da saúde dos outros. Mas aí é uma acusação muito grave que o senhor Eu vou passar para o Alan. Eu tive uma teoria conspiratória. Uma conjectura. Deixa eu jogar para o Alan, porque essa é a área dele mesmo, onde ele se cria. E eu tive, Alan, uma discussão, não sei se você vai lembrar disso, no meu antigo programa com Roberto Justus. E ele falando exatamente o que o Dr. Paulo Porto falou. Não tem problema nenhum da China querer ser uma superpotência número 1. E eu falei, tem sim. Ela pode querer, ela pode se tornar, desde que
se torne antes um país livre, um país democrático. Alan. Bem, dificilmente nós encontramos nos noticiários, mas isso acontece no fato real, matérias como, por exemplo, o genocídio e campos de concentração que existem na China. Né? Muçulmanos são colocados em campos de concentração na China, cristãos são mortos com um saco preto na cabeça, ajoelhando-se no chão com um tiro na cabeça, na nuca. Eu acho que se a gente quer realmente que um país desse queira ser uma grande potência econômica, eu acho que isso deve ser colocado em questão. Com relação à economia, saúde, etc., sabe o que eu sinto falta nessa discussão? Definições e axiomas. Quando nós falamos a palavra necessidade, será que a gente sabe muito bem o que a gente está falando? Porque a necessidade, Lacombe, ela é uma impossibilidade do contrário. Né? E todos que estão aí na bancada. E às vezes utiliza-se a palavra necessidade sem ter noção do que se está falando. Então, se a necessidade é a impossibilidade do contrário, ou seja, não ceder, né? Necessidade vem do latim nec cedo, né? Então, de não ceder. Será que realmente nós precisamos não ceder? Ou seja, será que é necessário termos a pobreza e a miséria e o encantamento quase, fantasioso de que o Estado sempre vai ter dinheiro para poder cuidar da população que está perdendo seu emprego, o seu negócio, e nós não teremos mais mortes e mais misérias decorrente de uma pseudo-doutrina científica de que realmente nós podemos arrebentar com a economia para poder cuidar da saúde da população, acreditando que sempre vai ter alguém pagando imposto para poder sustentar o Estado que vai dar ali dinheiro para o comerciante poder manter-se. No fim das contas, se você usar o raciocínio lógico, só tem um grupo de pessoas que sai ileso diante de toda essa situação, que são os bilionários. Porque até mesmo os bilionários ficam até com o risco de perder o seu status de milhões, porque ele vai ter uma queda muito grande nas suas empresas, isso vai virar efeito cascata, efeito dominó, e aí os bilionários é que ficam intactos nessa situação toda. Agora, óbvio, daí a gente pode criar um corolário, concluir de que os bilionários, por não estarem sendo afetados nessa situação toda, eles estariam por trás de tudo isso. Aí já é outra discussão e não é disso que eu estou falando. Já estou antevendo aqui, caso alguém queira usar isso como um argumento. O que nós precisamos entender é que, primeiro, dinheiro do Estado não é do Estado, é do cidadão que paga imposto porque ele está trabalhando e fazendo dinheiro movimentar a economia. Se a pessoa não pode mais trabalhar, ela não pode mais poder gerar dinheiro e o Estado vai precisar de socorrer as pessoas mais necessitadas, nós temos aqui um alerta vermelho e dificilmente a gente está vendo ser debate na imprensa brasileira, porque realmente existe um medo, um receio de falar, olha, o dinheiro do Estado não é para sempre. Bom, daqui a pouquinho a gente retoma a conversa, eu vou passar a palavra para o Silvio Navarro, de repente a gente pode falar um pouquinho de liberdades individuais, estamos abrindo mão das nossas liberdades muito facilmente, mas antes eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Opinião no Ar de volta e a gente vai à redação do Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cúpula de líderes do BRICS, bloco que reúne Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. E no discurso, Bolsonaro afirmou que vai divulgar uma lista de países que criticam os números do desmatamento no Brasil, mas que importam madeira ilegal. Quem tem as informações é a Estela Freitas. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro disse que a investigação sobre a importação ilegal de madeira do Brasil foi possível graças a uma tecnologia desenvolvida pela Polícia Federal que aponta uma espécie de DNA da madeira e permite a localização do material apreendido e exportado. Bolsonaro também usou o discurso para criticar a politização da pandemia de Covid-19 e o monopólio do conhecimento da Organização Mundial da Saúde, que, segundo ele, precisa de reformas urgentes. A cobertura completa do discurso do presidente na cúpula do BRICS você vê no Rede TV News às 7h30 da noite. Uma boa tarde para vocês. E o Opinião no Ar está terminando, então considerações finais agora. Eu começo pelo Alan dos Santos, que esteve com a gente direto lá dos Estados Unidos. Alan do Terça Livre. Alan. Muito obrigado a todos pela participação, pela oportunidade. Bem, Lacombe, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que a discussão, volta e meia, acaba pautando-se no termo ciência, né? A gente precisa lembrar que ciência não é apenas conhecer os fatos científicos, né? Ou seja, que o vírus existe, que ele é um dos 400 subtipos do influenza A e outras coisas.
Agora, a concepção de experiências significativas, entender o método científico, qual é a natureza da própria ciência e entender que a partir daí sim a gente pode falar em ciência e não de fatos científicos, que são duas coisas distintas, eu acho que é o melhor caminho para a gente poder tratar desse tema. Agora, compreender que nós precisamos de salvadores da pátria, seja na política, seja em instituições, não nos levará a nenhuma ciência, porque a ciência nunca foi construída na história da humanidade dessa maneira. Alan, muito obrigado. Até a próxima, Dr. Paulo. Bom, indo na linha do que o Alan falou, um princípio básico da ciência é reprodutibilidade, ou seja, se eu reproduzir um experimento em qualquer lugar do mundo, eu vou ter os mesmos resultados ou resultados muito similares. E saber que a ciência ela cresce do dissenso e não do consenso. Então, opiniões divergentes, elas são sempre bem-vindas. Podemos discordar, mas brigar não. Karina, rapidamente, sobrou pouco tempo. Na democracia vence a maioria, né? E na ciência deveria ter a predominância dos fatos sempre. Muito obrigado a todos. Amanda, Silvio, até amanhã. Tchau.